Oi, professor. Oi, tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo bem? Tô. Beleza. Eu tô tendo, é a primeira vez que eu mexo com esse Zoom aqui para chat. Eu vi que eu vou ter que aceitar um por um aqui. Então, vou pedir um pouquinho de calma para vocês. Uma próxima vez a gente tem mais facilidade aqui. Tudo tranquilo? Professor, eu só não Diga. entendi direito. Tá, vamos lá. Eu tenho algumas perguntas. Tá. Tá. Você falou que o mesmo medicamento pode apresentar efeito terapêutico diferente em outros indivíduos. Isso seria o efeito colateral ou não? Não, o efeito terapêutico mesmo. É, pensa assim. Tipo, cada Pode organismo falar. vai reagir de uma forma? Não Foi nesse entendi. sentido? Foi no sentido de que cada organismo vai reagir de uma forma? Isso. Pense o seguinte: a gente tem um medicamento que ele é um padrão, né? Ele é uma concentração que é feita para toda a população, praticamente, né? Até aí tudo Sim. bem? Sim. Ok. Uhum. Tá. Então, pensem nessa concentração padrão. As pessoas reagem, elas têm organismos um pouquinho diferentes, não são todos iguais. Então, deixa eu só ver se eu consigo aceitar o pessoal aqui. As pessoas, elas podem ter formas diferentes. Forma de reagir é um pouquinho diferente quando elas tomam o mesmo medicamento. Então, sempre vai ter alguma coisa assim, um tipo de reação média para as pessoas, mas algumas vão ter uma reação um pouquinho maior, uma reação um pouquinho menor, pela própria questão do organismo mesmo. Pelo Então, fato de... no caso, ele vai ser mais eficiente para um do que para outro. Na verdade, tudo isso, quando o medicamento é desenvolvido e é colocado lá a concentração ideal, está se pensando já nisso. Então, teoricamente, ele vai ter uma eficiência boa para a maior parte da população. Para alguns, ele pode dar uma reação talvez um pouquinho mais forte, e para alguns, pela própria constituição da pessoa, ele pode não ter todo aquele efeito. Acho que eu comentei um exemplo, né, que tem gente que fala, eu tomo paracetamol e não faz efeito nenhum. Às vezes é o próprio organismo que tem uma certa tendência a ser resistente. Mas, de uma forma geral, os medicamentos eles são feitos para atender a maior parte da população. Ficou claro? Tá. Isso não é reação adversa, isso não é efeito colateral. Isso é questão relacionada com o próprio organismo mesmo. Mas ele pode não funcionar no organismo e tipo, não dar nenhum efeito na pessoa? É difícil. É difícil, mas pode. Pensa o seguinte, se você tem, por exemplo, um medicamento que precisa de uma certa enzima, e você tem deficiência nessa enzima ou você não tem essa enzima, você vai ter problema com esse medicamento. Provavelmente ele não vai atuar da forma correta. Entendi. Mas também são as exceções, não esqueçam. Tá? Ok. Outra coisa. Você falou sobre a difusão passiva dos lipossolúveis. Eu queria saber se tem algum exemplo de um fármaco que seja lipossolúvel, mas ele não consiga atravessar a membrana. Tá, tem alguns casos. Quando ele é muito lipossolúvel, tá? Então, até nessa questão da solubilidade, ele tem que ser um meio termo. Se ele for hidrossolúvel, ele vai ter aquela dificuldade, ele não vai atravessar a membrana, ele vai ter que utilizar outro formato. Estão lembrados? Sim. Tá. Agora, se o medicamento for muito lipossolúvel, ele também vai ter dificuldade, porque aí tem a questão da relação de solubilidade que ele vai... Como é que eu posso explicar para vocês?
ele é tão lipossolúvel que ele não reage bem com a membrana da célula. Porque a membrana da Aí ele célula... utiliza outro meio. Aí tem que ser outro meio. Tá? Tem algumas vitaminas, por exemplo, que elas têm que usar outro meio. Elas são lipossolúveis, mas elas são E qual seria o outro meio, professor? Aí vai depender. Depende do tamanho dela, né? Depende da estrutura, mas é provável que seja... Deixa eu achar aqui para vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver. Se for bem pequenininha, vocês estão vendo aí o material? Sim. Aham. Tá. Sim. Então vejam aqui. Deixa eu tentar tirar daqui isto. Então aqui, no caso de ela ser muito lipossolúvel, ela não vai conseguir passar por aqui. Por quê? Porque tem a parte externa da membrana que é lipídica, mas tem a parte interna da membrana que ela não é lipídica, ela é hídrica, ela é hidrossolúvel também. Então, se for muito lipídica, muito lipossolúvel, ela vai ter dificuldade de passar nessa parte aqui. Vocês estão vendo? Sim. Sim? Deixa eu colocar no modo apresentação aqui. Se ela for uma molécula pequena, ela pode tentar entrar por aqui, na difusão passiva também. Mas a maior parte das vezes o que vai acontecer é que ela vai precisar de energia. Então, vai ser o caso, né, das proteínas pegarem ela na parte de fora e ajudarem a transportar ela para dentro. Desculpa, aqui Mas daí não seria o transporte ativo? Ativo, aqui é o que Tá. no errado. Certo? Então, com gasto de energia. Entendi. Tá? E uma coisa que eu não entendi muito bem foi a exocitose. É quando a célula não precisa mais do fármaco? Não só do fármaco, mas o fármaco ele entra dentro da célula. Deixa eu só mostrar aqui que também não tem o desenho, né? Então, diferentemente da endocitose, que ela pega do exterior e transporta para dentro da célula, aqui na exocitose ela faz o contrário, ela pega de dentro da célula e manda para fora. Pode ser deixa eu só aceitar aqui, alguma substância que ela não precise mais, que ela tem que excretar, ou pode ser até o próprio fármaco que está na hora, ele já fez o efeito que tinha que fazer, e está na hora de ele sair da célula, ela manda de volta, vai para a circulação e vai para a excreção. Entendi. Tá? Uhum. Que mais? Era isso que eu tinha de dúvida. Uhum. E vocês conseguiram agora fazer acessar o fórum para responder? Consegui. Sim. Tá. Eu aumentei o prazo de entrega para 1 hora a mais. Ele estava marcado para as 7 horas da manhã, eu coloquei para as 8 horas por causa desse probleminha que aconteceu aí. Tá. Tá? Uma coisa também sobre essa atividade que você pediu. Você falou para a gente explicar o que está acontecendo em cada uma. Você quer que a gente fale por cima ou realmente o negócio da circulação, esses negócios mais específicos? Assim? Me explique mais ou menos o que você entendeu, eu te digo se é mais ou menos isso. Eu entendi que, assim, quando você coloca um fármaco pela intravenosa, Tá. ele está na circulação sanguínea muito mais rápido, então o efeito dele vai ser muito mais rápido. Isso. E se for aqui, no caso, intramuscular, ele demora mais para ser liberado. Uhum. Porque ele tem que sair do músculo e passar para dentro do vaso. Ele passa por um processo de transformação para ir para dentro da circulação? Não. Deixa eu tentar achar o desenho aqui, daí eu mostro para vocês direitinho.
São duas coisas, na verdade, que dá para a gente verificar ali. Só um pouquinho. Deixa eu ver onde que eu deixei assim. Tá, tem o desenho aqui, vocês estão vendo? Ele está meio grandinho, né? Mas o que acontece? A gente tem aqui duas curvas diferentes. Professor, o né? desenho é da endocitose? Não. Tá aparecendo. Tô vendo esse também. Ah, é? Pera aí, então. Só um Aparecendo da pouquinho. endocitose. Ah, não vai aparecer aqui, eu não consigo fazer aparecer. Mas vocês estão com ele aí na frente de vocês? Não. Não? Gráfico? É. Sim. Tá, então o que aparece? Duas curvas, né? Sim. Sim. Uma curva em vermelho e uma curva em azul. Exato. Isso? Agora deixa eu voltar lá Isso. para eu ver qual que é qual. Espera aí que uma hora eu acerto, gente. Tá, a curva em vermelho, ela mostra, então, que foi feita uma injeção via intravenosa, ou endovenosa, a mesma coisa, né? Ou seja, foi feita direto na circulação. Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Então, ela não passa por nenhum local. Ela não vai para o estômago, não vai para o intestino, não vai ser absorvida e passar pelo fígado, tá certo? Então, quando a gente tira o sangue... Ela vai direto pro fígado, então? Não, ela não vai. Não? Ela vai direto para a circulação. Ah, tá. Tá? Ah, tá. E aí, o que acontece? Quando a gente tira o sangue para verificar a concentração desse medicamento no sangue, lá no comecinho, ele já mostra uma concentração máxima. Tá certo? Uhum. Então, é como se fosse 100%. Na verdade, assim, quando você injeta diretamente na circulação, como é o caso da endovenosa, da intravenosa, você tem 100% do material, da substância disponível ali na circulação. Tá certo? Uhum. Se eu for injetar de uma outra forma, seja, então, se eu for introduzir no organismo, né, de uma outra forma. Se for pela boca, vai passar pelo estômago, pelo intestino, vai ser absorvido, vai cair numa circulação, que é uma circulação que liga o estômago direto para o fígado. Daí, então, todo o produto que é absorvido no trato gastrointestinal, ele obrigatoriamente passa pelo fígado. O fígado dá uma alterada nele, às vezes inativa uma parte, às vezes ele muda a configuração, daí ele solta na circulação. Aqui, no caso, no injetável, não, ele vai direto para a circulação. Então, ele não passa no fígado, ele não sofre transformação nenhuma. Então, se eu aplicar 1 ml dessa substância na circulação, eu vou ter 1 ml dessa substância lá na circulação. Fica claro? Sim. Sim? Sim. Então, o que acontece? Mas isso é intravenosa, né? Isso, que é a curva vermelha.
Sim. Tá? Então, o que acontece? Logo que a gente faz a aplicação, começa a aumentar a concentração, então ele vai subindo, a curva vai subindo, ela atinge um pico, que é a concentração máxima. Então, tudo que eu injetei está ali, daí ela vai começar a diminuir. Então, rapidamente ela fica bem concentrada e depois ela vai ficando mais diluída, porque vai diluindo no sangue, vai diluindo e vai também sendo levado o medicamento já para o seu local de ação. Tranquilo? Sim. Sim? Sim. Mas na intramuscular ela passa no fígado ou não? Não passa. Mas o que Tá. acontece? Você aplica no músculo. Ela tem que sair do músculo e ir para a circulação. Então, ela tem que passar, né, por aquelas barreiras até chegar na circulação. Então, o que acontece? Ela vai aumentando aos pouquinhos, vai aos pouquinhos caindo na circulação. Ela não cai de uma vez só. Tá certo? Uhum. Então, por isso que... Ela demora mais para fazer efeito ou não? Demora mais para fazer o efeito. Não. Exatamente. Tá. Professor, É. dá para considerar, por exemplo, assim, que assim, não é um melhor do que o outro porque ele absorve. Existem medicamentos que o ideal é absorver aos poucos e medicamentos que o ideal é absorver tudo de uma vez só? Existe. Existe Por essa isso que se diferença usa também também. a via intramuscular, né? Se fosse ruim, não usaria, né? Sim, com certeza. A questão aqui mais o tempo de efeito, o tempo que começa a fazer efeito, né? Então, o tempo que ela está disponível na circulação e quanto antes ela estiver disponível, ela já começa a fazer seu efeito. Lembrando que vai entrando a substância na circulação e, conforme ela vai entrando, ela vai sendo distribuída para os locais onde ela tem que fazer ação. Então, se eu tenho tudo, digamos assim, tudo de uma vez só, entra tudo de uma vez só no sangue, é bem provável que mais rapidamente essa substância chegue lá no seu local de ação e comece a fazer um efeito. Então, o efeito é mais rápido. No caso da intramuscular, o que acontece? Ela vai aos pouquinhos, quer dizer, não é aos pouquinhos, é um pouco mais lentamente sendo colocada na circulação e vai sendo mandada para o local de ação. Só que para fazer ação também tem que ter lá no local de ação uma certa quantidade, tá certo? Uhum. Então, por isso que demora um pouquinho mais. Até chegar lá no local de ação, no caso da intramuscular, e ela atingir uma certa quantidade que realmente comece a fazer efeito, ela demora um pouquinho mais do que a outra. Mas, professor, desculpa. Por exemplo, ali eu vi que é o mesmo remédio. E, tá. tipo assim, se ela pode ser... como que fala? Se ela pode ser por via... se ela pode ser por via intravenosa. Por que a pessoa vai escolher fazer intramuscular, sendo que demora um pouquinho mais? Aí depende muito de cada medicamento, depende também da questão da necessidade e tudo mais. Quando que a gente faz alguma coisa intramuscular, endovenosa? Geralmente quando você tem uma pressa maior para ter o efeito. Mas não é todo mundo que faz endovenosa, né? Vocês conseguiriam fazer... Eu nunca vi aplicarem, né? Só mais no hospital mesmo. E a endovenosa tem que ficar mantendo o acesso para o medicamento entrar, né? E a intramuscular é de uma vez só. Então, a endovenosa ainda tem esse problema, tem essa diferença, né? Tem que manter o acesso, né? A pessoa tem que ficar parada lá. Depende, às vezes, dependendo da situação, você vai aplicar, por exemplo, nesse caso aqui foi aplicado 5 miligramas de uma vez só, certo? Às vezes, conforme a necessidade, sim, tem que manter o acesso, porque o médico prescreveu lá que seja tantos ml por minuto, porque ele quer manter uma concentração, um nível do medicamento idêntico sempre,
mas ele não quer que tenha essa primeira dose mais concentrada. Que essa dose mais concentrada, geralmente a gente chama de dose de ataque. Não sei Essa se dose ficou mais claro concentrada, isso. ela pode fazer mal para algumas pessoas, não pode? Dependendo do produto, sim. O histórico do paciente. Sim, pode Tá. ser. E, Então, as guias de administração também têm relação com o histórico do paciente, se ele pode ou não receber aquele remédio em grande concentração, tipo, de uma vez só. sim, sim. Dependendo da necessidade, dependendo do caso, pode ser que seja injetado tudo de uma vez só e pode ser que seja injetado aos poucos para você manter um nível dentro da circulação. Tranquilo. Tá? Entendi. Uhum. E outra coisa, se vocês... Agora uma pergunta, não vou eu falar, vou perguntar. Se vocês tomassem, se fosse vocês que estivessem tomaram lá a via intravenosa, depois tomaram intramuscular e agora estão tomando um comprimido de midazolam, 5 miligramas também. Como seria o comportamento dessa curva? Repete, professor, desculpa. Você quer saber a curva do comprimido só? Isso, se fosse comprimido agora, ela seria diferente dessas da Eu acho que ela intravenosa? seria menor que a da muscular. Sim. Porque passaria por outros lugares, né? Isso, então pensem bem. Vocês ingeriram o comprimido. O que vai acontecer? Ele vai descer até o estômago. Isso aí já deu um tempo, né? O que acontece lá no estômago? Ele está comprimido, como diz o nome. Então, ele precisa desagregar. Então, para conseguir liberar o princípio ativo que está ali dentro, misturado naquela massa, ele tem que se desfazer. Aí ele tem que se misturar no líquido que está dentro do próprio estômago, para daí ele passar pelo processo de absorção. Então, só nisso aí já não leva um tempo maior? Sim, eu acho que então a curva ela ficaria mais pro meio, longe professor? do zero, né? Não entendi. Ela viria reto por um tempo, desde o zero, e depois que ela teria o pico ali, igual tem na muscular, que é antes, mas Isso, talvez demoraria mais, né, para acontecer, né? Se você contar desde o momento que você ingeriu o comprimido, sim, porque ia demorar um tempo até ele se desagregar, ele se misturar no líquido e começar a ser absorvido. Aí o que ia acontecer? Ele ia ser absorvido aos poucos, né? Isso é uma coisa que a gente ainda vai ver na próxima aula. Tem certos fatores que fazem com que a absorção demore mais ou seja mais rápida. Digamos que ele fosse um produto que absorvesse rápido. Muito bem. O que ia acontecer? Ele ia cair na circulação porta. Teria que passar pelo fígado, o fígado ia processar ele, metabolizar ele, e daí uma parte iria cair na circulação. Será que seriam 5 miligramas? Não. Provavelmente não. E daí o pico da concentração seria só depois do fígado, né, professor? Só depois do fígado. Porque ele saindo do intestino, passando pela porta e indo para o fígado, imagino que seja rápido, não dê tempo de fazer a contagem de concentração disso. Não é rápido assim. Porque sofre transformações. Mas daí também não teria como medir isso, né? Depende de cada substância também. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, assim, determinado medicamento você toma e dali a meia hora ele começa a fazer efeito, o comprimido. E um outro medicamento demora 45 minutos. Então, tem essas diferenças também. Tá? Ficou claro? Ok, sim. Tá. Gente, seguinte, está quase terminando o tempo. Vocês querem que eu tente abrir uma outra? Não, acho que tá tranquilo, professor. Se vocês quiserem, eu abro outra, que o João falou que é meia hora só. Sim. Na verdade, o professor tinha falado no grupo que ele é meia hora para você compartilhar a sua tela. Como você está só falando, eu acho que ele não vai bloquear. É? Eu acho que ele vai manter aí.
Bom, qualquer coisa, daí se vocês quiserem, a gente abre uma nova. Porque não veio todo mundo, né, professor? Então não sei, vai de você. Não, se vocês Eu quiserem. ainda tenho que ver o segundo vídeo. O segundo vídeo? Eu não vi ele ainda, só vi o primeiro. Eu vim pra cá. Ah, entendi. Ah, mas eu acho que tá tranquilo. Mas acho que não precisa, professor. Bom, minhas dúvidas já foram resolvidas. Tá. Bom, mas qualquer coisa é só falar, a gente abre uma outra, ou se alguém quiser alguma outra informação, entra lá no café. Posso te lá. mandar pelo WhatsApp, professor, se quiser também. Não sei Também se te pode facilita. ser, vocês que sabem. É? Uhum. Vocês que sabem. Em relação a essa questão da atividade, tudo tranquilo, então? Sim. Então, é só realmente para que vocês entendam que cada uma das formas de aplicação, né, de entrada do medicamento dentro do organismo, ele vai ter um comportamento diferente. Sempre vai ser diferente. E uma coisa que é importante é que vocês saibam que sempre vai ter algum tipo de perda, com exceção do caso que você faz a aplicação diretamente na circulação. Então, na aplicação endovenosa, você tem 100% daquilo que você administrou, vai estar 100% na circulação, vai cair 100% na circulação. Todas as outras vai ter uma perda. Isso é importante para a gente entender um termo que a gente vai falar na próxima aula, que se chama biodisponibilidade. Tá? Não quero adiantar ainda para não trazer mais confusão. Mas entendam que sempre vai ter alguma coisa que vai dificultar a absorção, a passagem para a circulação e tudo mais. Tá? Se vocês entenderem isso no gráfico, eu já fico bem feliz. Sim, sim. Tá? Mais alguma dúvida? Não. Não. Tá, eu tenho uma dúvida, então. Ok. Vamos lá. O que vocês acham? A aula fica um pouquinho melhor assim? Bem melhor. Nossa, muito boa. Essa foi a ideia que a gente deu para os professores ontem. Vocês postarem, né, Sim. o vídeo, e aí a gente assiste e vem com as perguntas, né? Professor, até agora só você que respondeu e falou que ia tentar fazer desse jeito, sabe? Tipo, teve outros professores que viram a questão do vídeo no YouTube, que eu acho que eles vão fazer através de vídeo no YouTube, mas de entrar depois na chamada só para tirar dúvida foi só você até agora, então Entendi. Achei bem bacana. Foi até bom você ter mandado a mensagem ontem, porque eu estava pensando como que eu ia fazer essa aula. A sugestão que tinham dado para a gente de fazê-la totalmente ao vivo. Mas eu não sei se totalmente ao vivo, até pelo fato de você ter falado que o pessoal tem feito horários um pouquinho diferentes, se seria proveitosa. E o ruim também é que às vezes fica travando, às vezes, o áudio. Então, eu senti dificuldade disso na aula de ontem, né? Que a gente fez dessa maneira. E foi bem isso. Tipo, tinha algumas vezes aqui que, para mim, travava, assim, a voz da professora. E aí, quando voltava, ela já estava, tipo, em outra parte. Sim. E eu ficava perdida. Sim. Então, Acho que tem um monte de coisa também, né, professor? Quando a gente pensa assim, aula ao vivo, a gente vê, tipo, um Descomplica da vida. Os caras têm uma estrutura para isso, né? Tem câmera boa, tem tudo, tá? Que fica uma lindeza a aula, tipo, não dá pra gente querer comparar e achar que vai ser igual. É melhor fazer aula gravada que fica bem melhor. Mas mesmo assim, a aula gravada tem que ser um pouquinho no improviso, né? Sim. Tipo, eu não tenho um fundo bonito para colocar, eu não tenho... Sim. O meu não, mas aqui eu acho que é bem ruinzinho. Mas... E também não sou nenhum artista. Mas da maneira que tá bem legal. Foi bom dessa maneira. Eu gostei, pelo menos. Então tá bom. Era isso que eu queria saber, se de repente isso dá uma melhorada.
Porque também eu concordo que é um pouco chato, né? De repente você só ficar vendo vídeo, lendo materiais e tudo mais, sem ter o contato. Porque as dúvidas surgem, né? E nem sempre você consegue sanar essas dúvidas. Às vezes você entra em contato ou tenta entrar em contato, não tem resposta. Esse tipo de coisa. Assim, pelo menos, a gente está aqui. Não sei, eu vou ver, né? Não sei responder, vou ver e a gente conversa na próxima. Tá? Eu não vou deixar vocês sem resposta. Claro. Beleza? Beleza. Ok. Bom, eu acho que, na verdade, acabou passando os 30 minutos e a gente está aqui ainda. Deram uma colher de chá. Foi. Agora, perguntando, vocês estão todo mundo tranquilo em casa? Todo mundo fazendo quarentena certinho? Tem que estar, né, professor? Mas confesso já estar ficando louca. O que eu achei na web. Oi? É meio ruim, né? Você não poder sair o horário que você quer, enfim, fazer suas coisas da forma que você costuma fazer. Aham. Mas fazer o quê, né? A gente tem que fazer esse esforço para que daqui a pouco a gente possa voltar tranquilo. Beleza, então? Beleza. Então eu vou encerrar aqui. Teoricamente está gravando. Eu vou ver se gravou direitinho. Eu pego essa conversa e coloco lá para vocês também, para qualquer dúvida que vocês tenham, vocês poderem acessar lá, tá bom? Beleza. Obrigada. De nada. Se por um acaso eu não conseguir gravar isso, daí eu vejo numa próxima como que faz direitinho. Mas eu acho que está gravando, tá? Daí eu coloco no material de vocês. Tá certo? Beleza, Tá certo. professor. Obrigada, professor. Gente, muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Bom trabalho e bom descanso Boa noite. também. Obrigada. Boa Tá bom? noite, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.